o podcast Mulher Palestrante volta com tudo nessa nova temporada que vocês já estão assistindo aí os novos episódios. E hoje é uma convidada que vai inspirar muitas pessoas que já empreendem e outras que querem começar a empreender. Ela é empresária e é escritora do livro Mulheres Palestrantes. Eu tenho a alegria e a honra de receber aqui no estúdio do podcast Mulher Palestrante a Elisângela Santos. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Gi. É um prazer estar aqui com você, uma alegria poder vir aqui dividir a minha história e contar um pouquinho aí de como está sendo todo esse processo. Você viu só que eu já comecei te apresentando como uma pessoa que vai nos inspirar bastante nessa conversa. Eu tenho certeza que sim. Obrigada. E eu queria que você já começasse contando quem é Elisângela e depois você vai contar sobre todo esse processo de encantar as pessoas através do seu trabalho. Obrigada, Gi. Então, eu sou a Elisângela, sou empreendedora da área de festas, sou palestrante e agora, com muito orgulho, escritora. Eu trabalho há 10 anos na área de festas e venho aqui contar um pouquinho da minha história, de como foi empreender. E eu sempre começo pela minha infância, que eu sempre fui uma criança, sempre tive uma vida muito humilde. E eu comecei a estudar e a minha professora me perguntou o que eu queria ser, né? Olha, eu não tinha muitas aspirações, não pensava muito nisso, né? A minha família é muito humilde, ninguém chegou a cursar uma faculdade. E eu pensei, bem, eu vou, né, se ela tá me perguntando, algo tem aí. Até surgiu uma situação constrangedora na minha classe. Todo mundo queria fazer uma faculdade e eu não sabia direito que era uma faculdade, não tinha ideia do que era vestibular. E eu fui procurar, depois que ela me perguntou, e eu busquei estudar. Então, uma menina super simples, né? Fui criada só pela minha mãe. Eu não tinha condições de estudar uma faculdade. Na época, eu prestei vestibular para PUC e para Federal. E claro que passei na PUC, né? Sem condições nenhuma, para desespero da minha mãe. Ela falou, como é que a gente vai fazer agora? Eu falei, não, a gente vai dar um jeito. Eu sempre tive isso comigo, que eu ia dar um jeito de fazer as coisas. Então, eu pensei, bem, se é para a gente mudar de vida, a gente tem que estudar, e eu estava seguindo algumas orientações da escola, enfim, eu fui fazer faculdade, né? Entrei na PUC com maior dificuldade desse mundo, mas eu tinha comigo que eu tinha que estudar para ser alguém na vida, para melhorar, né? Para sair das condições que a gente tá. E, enfim, menina, entrei na faculdade, foi uma coisa assim muito maravilhosa. Chega lá na PUC, aquele universo, né? Muito diferente. E entrei lá e saí. O primeiro dia foi maravilhoso, só que assim, o valor, né, muito alto. Eu trabalhava numa pequena empresa como secretária na época, tinha lá meus 20 anos, faz tempo já. E eu pensei, bem, eu vou dar um jeito de pagar, nem que eu, né, renegocie, enfim. Eu juntava 2 salários para pagar uma mensalidade. Foi a época, assim, mais sofrida que eu lembro, assim, de não ter condições, né, não tinha condições, às vezes, de ir para aula. Mas, enfim, passado isso, comecei a trabalhar. Eu sempre mudei de emprego buscando um salário melhor. E foi nessa época de faculdade que eu troquei, assim, várias vezes de emprego, sempre buscando um salário. E foi aí que eu consegui me desenvolver, consegui pagar minha faculdade, consegui cumprir com a formatura e tudo mais. E eu me vi, essa foi a minha primeira realização, ver que eu não tinha condições e que eu tinha conseguido pelo meu próprio esforço, sozinha, né? E eu vi assim que uma menina bem improvável de não ter nada na vida e por não ter pai, enfim, não ter condições de estudar, eu estava ali pronta e com coragem. E foi assim, me desenvolvi muito, estudei para estar na área financeira, trabalhei em várias empresas e consegui me formar, consegui um bom salário, o cargo que eu queria. Então, assim, foi uma jornada muito legal. Foi, assim, desafiador, mas eu não deixei a minha condição financeira me limitar. Por mais que eu não tinha condições, eu pensava, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar, eu vou trocar de emprego, eu vou conseguir tá levando isso, né? E eu consegui, foi o maior orgulho do dia da minha formatura, ver que eu tinha conseguido por mérito meu. E foi assim, passei por várias empresas, e no meu último emprego eu fiquei 10 anos na área financeira. Foi muito bacana, muito bacana. Você acabou de dizer, na área financeira. Então, a Elisângela, que hoje está nas redes sociais, contando histórias, tá na mídia, dando entrevistas na TV, conta a história, não foi
com a área de balões que você começou. Não foi levando cada vez mais encantamento para os clientes. Sim. Era da área financeira, olha só. Sim, trabalhei 10 anos na Gazeta do Povo. Eu era analista financeiro, passei por vários cargos lá. Eu tinha um bom salário, um excelente carreira se eu continuasse, né, nessa área. Só que algo não estava assim muito confortável, né? Nessa época eu já tinha 2 filhos pequenos. E a empresa, ela me dava uma condição legal, eu gostava, eu estudei tanto tempo e me preparei para estar ali, né? Só que depois da maternidade eu vi que aquele cargo, aquele salário que eu tanto almejava já não fazia tanto sentido, porque eu, né, passava a maior parte do tempo fora de casa. E eu queria estar com os meus filhos, e o meu coração começou a apertar por deixar eles tanto tempo sozinhos. E, enfim, eu comecei a pensar num plano B. Eu falei, eu vou empreender por alguma coisa. Na minha família também não tinha nenhum empreendedor, ninguém dono de empresa, e eu também, pela segunda vez, fui lá e pensei diferente. Eu falei, eu vou abrir uma empresa para mim, para que eu possa ficar com os meus filhos. E o meu objetivo era trabalhar de casa. Eu não queria ter um negócio para sair de casa, porque eu queria estar com eles, principalmente nesse momento que eles eram menorzinhos, né? E foi aí que eu comecei a me perguntar, o que eu posso fazer? Eu não lembro assim exatamente, mas eu fiquei assim um ano pensando que áreas que eu posso atuar. Eu comecei a pesquisar. E na empresa onde eu trabalhava, eu me envolvia com os eventos. Era café da manhã, era festa de aniversário, eram eventos de fim de ano da empresa. Nesse movimento todo, eu me via ali. Eu gostei daquilo, sabe? Eu não queria mais estar ali. Então já dentro da empresa, que legal. Já dentro da empresa você já começou a descobrir que você gostava também de não só dos balões, mas de decoração das festas. Eu comecei a olhar para decoração de festas. E uma amiga me falou: "Você tem todo jeito para trabalhar com isso, tal". E será? E eu fui me qualificar nessa área, mesmo trabalhando, eu fui estudar a área de decoração, de balões, eu fiz vários cursos durante o meu emprego, né, com a área de festas. E eu me vi naquele universo, eu gostei muito daquilo tudo, eu me reconheci, eu me emociono, assim, às vezes em contar que no meu primeiro curso de decoração, quando eu cheguei lá, eu me arrepiava, assim, eu falei, gente, é aqui que eu quero, é aqui, nesse mundo que eu quero estar. E eu me reconheci ali. Daquele momento em diante, eu fiquei mais 2 anos trabalhando CLT, comecei a fazer festas no fim de semana. Então, eu que não tinha tempo, depois eu não tinha mais ainda, porque eu trabalhava dia de semana e fim de semana. Eu consegui conciliar isso por 2 anos e chegou um momento que estava muito complicado, porque assim, eu só trabalhava. Eu tive que decidir em ou continuar na empresa ou eu vou abrir mão de tudo e vou ficar com o meu negócio. E foi isso que eu fiz. Foi uma decisão bem difícil, porque tudo que era como se eu tivesse deixado para trás tudo que eu tinha estudado, tudo que eu me preparei, eu deixei para trás e comecei a viver de festas. Eu pedi demissão do meu emprego e dali começou uma nova história, a história de empreendedora, que é o que eu sempre conto para todo mundo, é o que eu falo, é o que eu incentivo as mulheres de fazer. E a gente acaba sendo inspiração para outras mulheres, né? Eu não tinha nada certo, mas eu tinha o meu coração, que me dizia que era para eu ir, que era para eu trabalhar. Eu passei um ano, né? O primeiro ano, assim, foi bem desafiador. Eu estava aprendendo a trabalhar sozinha e indo atrás dos meus clientes e tudo mais. E a partir do segundo ano de festas, assim, foi um sucesso, assim, eu falei, as festas bombaram, eu tinha que contratar gente para me ajudar a fazer as festas, e foi, assim, muito maravilhoso eu ver, assim, que tudo que eu tinha intenção, tudo que eu estava querendo, né, estava vindo de retorno, as clientes vinham, elas gostavam, todo mundo me elogiando, que as festas eram legais, teve um processo de adaptação, mas depois disso, eu tive muito sucesso com festas, e eu estou agora há 10 anos já na área de festas, então eu posso te dizer assim, que foi algo que, assim, eu não planejei, né, desde o início, que eu trabalharia com festas, mas que o universo me mandou, que Deus me mostrou, que era esse o meu caminho, e deu tudo certo. E você vem empreendendo e encantando os clientes, inclusive eu sou uma cliente sua. Que maravilha. E quando a gente fala desse papel de empreender, quando você falou, eu estava no mundo empresarial, na área financeira, e fui ali descobrindo minha paixão. Tem muita gente que está ainda perdida, tentando buscar a sua paixão.
Você pode trazer pra gente uma dica, talvez, que você fez, ou que você acredita que quando as pessoas, que com certeza muitas empreendedoras acabam te perguntando, que você fala, olha, eu te aconselho a fazer isso. O que pode ser o Sim. conselho da Elisângela? Então, eu sempre penso assim, que você tem que procurar algo que você goste. Você tem que, né, você tem que participar de algo, de grupos que você tem afinidade. No meu caso, eu sempre tive dons, assim, e habilidades manuais. Eu sempre gostei muito de artesanato, eu sempre fiz muitas coisas. Assim, não profissionalmente, mas assim, como hobby. Então, assim, tudo que eu pego, eu sou interessada, eu vou lá, aprendo, faço algum curso e eu me desenvolvo muito com as mãos. E quando eu vi os balões, quando eu vi as festas, muita coisa manual que você tem que preparar, que você tem que fazer, a própria decoração da mesa, flores que eu também faço, é algo assim que veio me completar e eu vi que os meus dons, as minhas habilidades, elas tinham a ver com essa área. Então, assim, você primeiro tem que se autoconhecer, saber o que que você gosta, o que que te faz bem, né? E descobrir, assim, algo que você tenha mesmo dom para fazer e goste, porque você vai levar aquilo ali para frente. Se você fizer algo com amor, com carinho, com dedicação, sempre vai dar certo. Então, assim, procure algo que você goste e que você consiga colocar algum talento que você tenha nessa profissão. E com certeza vai ser sucesso. E que quando você começou a falar dos cursos que você começou a fazer e que aí você foi para a área de festas, só de você contar aqui, seus olhos já começaram a brilhar. Sim, eu me descobri ali, porque para mim foi muito emocionante. Eu sou uma pessoa, eu sempre falo que eu trabalho com as mãos e o coração. Então, assim, tudo que eu faço, eu tô me doando, né? Tô ali mesmo presente de coração. Então, trabalhar com as festas foi isso, né? Eu vou no universo da pessoa, do tema que ela quer, do que ela quer construir, e eu desenvolvo com ela aquele projeto e é o sonho dela. Então, eu tô lidando com o sonho das pessoas. E isso é muito legal ver que eu consigo desenvolver algo que ela tá imaginando. E eu coloco isso em prática. Então, muitas das vezes, elas se emocionam quando eu entrego as festas. E eu me emociono também, porque aquilo ali também faz parte de mim. Eu sempre falo a festa é da cliente, mas ela é um pouquinho minha também, porque eu participei, eu sonhei junto com ela. Às vezes a gente fica meses planejando um evento, e naquele dia é a concretização de tudo, né? Eu sempre falo que a minha cliente, ela tem que se preocupar em estar linda no dia da festa dela, se preocupar em curtir a festa e não com decoração, essas coisas nós estamos ali para auxiliar. Então eu sempre digo isso, elas acabam ficando, né, ansiosas e eu vou acalmando sempre. No dia você tem que se preocupar em estar linda, porque a festa vai sair do jeitinho que a gente combinou. A gente passa meses fazendo isso. Então é uma realização tanto para ela quanto para mim. Eu falo que eu sempre sonho junto com as pessoas e encantar as pessoas já é uma coisa muito maravilhosa. Eu digo sempre, o meu trabalho, ele é tão assim especial porque eu trabalho nos momentos mais felizes das pessoas. Elas me chamam para comemorar a vida, para celebrar. Então, é uma honra para mim poder participar desses momentos e estar ali e ser apoio para muitas famílias. Tenho famílias que estão comigo há anos e eles lembram de festa, eles já me chamam. Então, assim, é essa confiança que eles têm em mim, que é muito legal. E é gratificante porque com certeza é indicação, indicação. Exato. Agora, quando você fala de fazer festas, depois vocês vão acompanhar um pouco nas redes sociais da Elisângela fazendo festa, decoração. Isso. O que acontece? Que quando a gente olha os balões maravilhosos e tudo, mas o que diferencia a Elisângela de qualquer outro profissional é que você trabalha a sua autenticidade. Você olha o que o cliente quer, personaliza. E foi com isso que você teve um crescimento na sua carreira na pandemia. Sim, Queria que você contasse um pouquinho disso, até para quem agora te ouvindo, te assistindo, comece a se inspirar nisso, nessa diferenciação de que tem um problema e como que eu consigo construir com uma solução. Na pandemia foi um momento muito desafiador, né? Eu estava assim no auge das minhas festas, eu tinha a agenda lotada, eu já estava recusando algumas festas porque eu não conseguia mais encaixar, e do nada a pandemia apareceu e as clientes também, né? Desapareceram, a minha agenda
tive que desmarcar tudo que tinha para frente e a gente se viu numa situação muito complicada, porque eu tive que cancelar todos os eventos, não tinha previsão de quando ia voltar, a gente ficou mais de ano sem fazer uma festa e a minha renda era exclusivamente de festas. Então eu pensei, bem, e agora? Primeiro mês eu fiquei em pânico, né? Não sabia o que fazer. Falei, bem, mas eu vou ter que reagir a alguma coisa, eu vou ter que fazer. E comecei a pensar em como que eu poderia trabalhar, o que mais eu poderia fazer para entregar nesse momento de pandemia. E eu me vi fazendo flores, porque eu faço muitos arranjos florais. Eu falei, bem, vou vender umas caixas de flor, era Dia das Mães. E eu pensei, bem, eu vou fazer umas flores e vou vender. As minhas clientes me apoiaram muito, elas começaram a comprar as flores, sabe? E uma cliente me perguntou assim: ah, eu quero um arranjo de flor, só que eu quero com esse balão personalizado em cima, você faz para mim? Eu falei, faço. Eu não tinha feito nenhum balão personalizado. Eu falei, mas eu faço. Eu sempre falo que nesse momento eu recebi um presente. Foi um presente de Deus, porque ele falou comigo por uma cliente. Eu não tive ideia de fazer balões, eu queria fazer as flores, que é o que me veio na cabeça. Só que o que aconteceu, eu fiz 1, 2, 3, eu passei da margem de 500 balões na pandemia. Foi dali que eu tirei a minha renda, foi dali que eu sobrevivi à pandemia, né? Porque muitas empresas de festas fecharam e eventos, porque não conseguiram, né, se manter. E eu vendia presentes, vendia caixas com flores, com balão, até algumas outras caixas personalizadas, porque eu me reinventei nesse momento. E eu fiquei 1 ano, quase 2, vendendo presentes, flores e balões. Os balões eu fiz porque a cliente me pediu, só que foi o que eu mais vendi, mais vendi. E foi assim tão maravilhoso, porque assim, ó, eu chegava a ficar tão cansada, porque o balão ele dá um certo trabalho, você personaliza a arte, enche e tal, enfim. E tinha toda aquela questão de deslocamento, tinha as entregas, eu entregava na casa das pessoas. Então foi um momento muito delicado para todo mundo, mas eu me reinventei com os balões e eu fiquei muito conhecida por causa dos balões. Foi incrível, assim. O meu Instagram bombava, muita gente me seguindo depois disso. E as pessoas, elas mandavam um carinho. Eu sempre falo, o balão, ele não é só um balão, ele é um carinho. E naquele momento era mais ainda, porque a pessoa mandava no aniversário, era dia dos avós, dia das mães, dia dos pais. E eu entregava o balão sempre com uma mensagem, algo bem carinhoso. E eu me reinventei com os balões. E foi, assim, muito lindo poder levar um pouco de alegria em mesmo um momento tão difícil, né? O pessoal de Covid que se recuperava, sabe? Eu entreguei muito balão em hospital, o pessoal só. que chegava em casa. Então, eu chorei muito, porque eu levava essa alegria mesmo num momento bem difícil. Então, eu me reinventei, eu consegui cumprir com meu compromisso financeiro durante a pandemia, porque eu tive os balões. Eu fiz com o mesmo carinho que eu faço as festas, eu personalizo os balões, então cada um é de um jeitinho, do jeito que você me pediu, eu vou lá, faço, a gente perde um tempão conversando, fazendo a arte, e assim, é o meu jeito de trabalhar, então talvez em outros locais não seja assim, e por isso que eu tenho tantas clientes, e eu tenho clientes que compraram assim muitas vezes já comigo, e é uma alegria, né? Toda a família já ganhou balão, porque começou na pandemia e continua. E depois que acabou a pandemia, eu falei, bem, agora as festas vão voltar, os balões, acho que não vou vender muito, mas pelo contrário, eu vendo balões e vendo festas ao mesmo tempo agora. Viu só? O teu poder de diferenciação Sim. é mostrar que você consegue atender todos os públicos. Uhum. Aquele que quer fazer uma festa pequenininha Sim, e aquele que quer ele fazer a consegue. grande. Agora vamos falar sobre a Elisângela, que tomou a decisão de se tornar coautora do livro Mulheres Palestrantes. O que a gente pode esperar do seu capítulo dentro do livro? O livro é realmente um divisor aqui para mim. Esse ano eu resolvi contar a minha história, né? Resolvi contar a minha história no Instagram. Eu mudei um pouquinho a minha visão esse ano, porque eu sempre trabalhei com as festas, sou muito realizada com o meu trabalho. Só que eu vi que eu precisava fazer algo a mais. Muitas mulheres me procuravam, me pediam dicas, me pediam até ajuda. E eu pensei, bem, se elas estão vendo em mim uma inspiração, eu vou começar a contar a minha história. Eu comecei a contar, comecei a aparecer mais no Instagram, apareceu a formação Mulher Palestrante que eu entrei, o livro também.
desde o momento que eu comecei a contar a minha história e comecei a participar de encontros, até de mulheres, eu percebi o quanto a minha voz fez diferença na vida delas. Eu vi que quando eu comecei a transbordar o que eu tinha no meu coração e a minha história, no começo eu achei que a história ela não tinha tanta importância, só que eu me vi que ela tem muita importância e que se eu estou inspirando mulheres através disso é porque ela é assim um divisor mesmo na minha vida que eu tinha que começar a falar. E o livro conta a minha história também, um resumo do que a gente está falando, como foi essa minha trajetória e como que eu decidi colocar a minha voz no mundo. E o livro faz parte disso. Eu conto a minha história e como eu comecei a empreender e como agora é um novo capítulo. Eu sempre falo isso também. Quando eu saí do CLT, passei a empreender, foi um aprendizado enorme. Agora é um novo capítulo, além de empreendedora, também sou palestrante e escritora, e eu tô me sentindo muito honrada de estar falando aqui para mulheres, e assim, vai fazer uma diferença, eu quero fazer a diferença na vida delas, e contar a minha história já está transformando a minha vida, então eu quero dividir isso com todo mundo. Muito bem, maravilha. Ai, Quero agradecer também por você acreditar no projeto Mulheres Palestrantes, sim. no livro. Uhum. Eu, como mentora, fico muito orgulhosa de ver o seu Obrigada, sucesso, de você ter feito a formação e estar caminhando junto. Eu tenho certeza que muitos palcos virão e eu tenho certeza que aí tá a construção de uma Elisângela mentora. Aguardem os próximos capítulos, que você já sabe que com certeza muitas pessoas te pedem dicas para se tornar empreendedora e que pode ser mais um papel. Com certeza. Dessa Elisângela conselheira. Muito obrigada, Gi. Com certeza. A gente começa a dar um passo e a gente vai vendo as transformações acontecendo, né? Então, eu comecei a contar minha história, eu comecei a dar palestras, agora eu estou no livro, as mentorias, né? Um projeto futuro que também vão acontecer e aos poucos a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo. E quando você decide mudar, quando você dá o primeiro passo, as coisas que você não tem nem ideia das coisas maravilhosas que te esperam lá na frente. Então, eu sempre tive isso comigo e eu tenho certeza que esse projeto vai abrir muitas portas para mim. É verdade. Agora faz o convite para quem tá aqui com a gente para seguir você nas redes sociais e contar um pouco mais. Tá certo. Quem quiser me seguir no meu Instagram é @fazendofestadecoração. Lá você pode conhecer um pouquinho do meu trabalho de festas, a parte também de palestrante, escritora. Eu sempre estou colocando muita informação lá no Insta. Me sigam e o que vocês precisarem também de alguma dica, podem contar comigo. Muito bom, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Gi, gratidão. E a gente agradece a todos vocês que estão aqui conectados com a gente no Mulher Palestrante. Conheça um pouco mais do que nós temos dentro das formações, das mentorias, do livro de coautoria e, claro, para você adquirir esse livro, para conhecer as histórias da Elisângela e muitas outras mulheres, é só acessar o nosso Instagram, @mulherpalestrante. Até o próximo episódio e mais histórias por aqui. Obrigada.